Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E olha, eu fico muito contente com a sua companhia aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto, no mínimo, diferente, inusitado, vamos dizer assim, futurologia. Você sabe o que é? Eu não sabia até bem pouco tempo atrás, mas quem vai explicar pra gente é uma pessoa que entende muito. Ela é comunicóloga, futuróloga e sergipana arretada. Clara Fagundes, seja bem-vinda ao Ponto de Encontro. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto. Quero saber já do começo. Vamos começar do começo, do beabá? Futurologia para leigos, o que seria? Vamos, futurologia é uma ciência social que estuda e mapeia futuros possíveis. E essas previsões são desenvolvidas principalmente usando 4 áreas de pesquisa: história, ciência, comportamento e dados. Ah, então não tem nada a ver, né, com o que a gente está acostumado a ouvir falar em relação ao futuro, né? Astrologia, vamos dizer assim, né? É uma ciência diferente, né? É bem diferente. A astrologia, eu acho que todas essas, tarô, astrologia, futurologia, vêm de um mesmo desejo, que é o desejo humano de entender o futuro, né? Mas a partir daí tem caminhos diferentes. Tem o misticismo da astrologia, do tarô, e tem a ciência, que é a futurologia. Legal. E aí, baseado nisso, como que é o trabalho de um futurólogo, que é o seu trabalho? Um futurólogo é basicamente um pesquisador. Então, a gente vai mapear tendências, mapear cenários possíveis e geralmente é um processo. Então, começa a gente entendendo que tem alguns sinais de mudança acontecendo ao longo do mundo. Então, se muitos sinais estão direcionando a mesma coisa, é uma tendência. E daí, a partir da tendência, se forma um cenário. Um cenário é a reunião de várias tendências que se unem em possibilidades de futuro. E aí tem vários objetivos, tem vários formatos diferentes, tem projetos diferentes, tem futurologistas que trabalham para empresa, para fundação, de um jeito que seja aberto, tipo criação de conteúdo, que é algo que eu faço muito, mas é isso, assim, basicamente é um pesquisador. Ah, então se eu sou um empresário e de repente eu quero saber qual o rumo, né, que eu quero dar para minha empresa, eu posso contratar um profissional como você que vai fazer um estudo, é isso? E vai dar uma consultoria para minha empresa? Com certeza. A maioria dos futurologistas vive exatamente disso, assim, de empresas que contratam, ou fundações, ou grupos, para entender o futuro. Por quê? Tem um motivo primordial que é: líderes entendem as mudanças. Então, líderes são faróis de inspiração. Não existe uma empresa que seja líder por 100 anos sem estudar o que está acontecendo de mudança, ou ela vira obsoleta, ou ela vira Kodak, entende? Então, esse é um dos meios. Outro é: a empresa está em apuros em relação à comunicação, andou tropeçando e está atrasada. Está com aquela sensação assim, de empresa que não se conectou ao século XXI. Ela vai atrás de um futurologista para entender como que eu falo com essas pessoas. E aí tem esse outro caminho, que é: quem são as pessoas com quem eu quero falar em 10 anos, em 20 anos? Vamos dar um exemplo. O TikTok chegou no Brasil e é uma empresa que chegou com um público adolescente. Só que ela não queria só o público adolescente, ela queria falar com várias camadas de jovens e várias camadas de gerações. Como que ela faz isso? Pesquisando quem são essas pessoas e como se conectar com elas. Legal, você falou de algo que é muito recente, né, e muito forte já, que é o TikTok. Tem alguma projeção que você tenha feito, de repente, lá no comecinho da pandemia e que agora já seja uma realidade? Ah, tem algumas. A primeira delas, eu acho que foi o turismo. O turismo, logo no comecinho eu falei, vai ter um florescimento do turismo local, porque as pessoas vão ter medo de frequentar aeroporto, então elas vão começar a pesquisar a cidadezinha próxima, a praia próxima, para elas irem visitar. A outra coisa foi a redução do custo das distâncias. Então, no sentido de um êxodo urbano, pessoas indo morar em cidades menores, indo morar na praia, voltando para casa, muitas vezes se mudaram para trabalhar, e aí as empresas conseguiram trabalhar com a internet. Essa pessoa pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, ela teve essa noção, e logo no começo da pandemia eu já avisei sobre isso. Também, outra coisa que é uma tendência negativa, pelo menos no meu recorte, né, no meu ponto de vista, que é a precarização das relações de trabalho,
Então, logo no começo eu falei, podem esperar que o que vai acontecer é que as empresas vão diminuir as suas responsabilidades em relação aos funcionários. Então, essa uberização, pejotização, vários nomes diferentes que não só cresceu, como cresceu por vias legais, porque o governo liberou várias possibilidades de as empresas fazerem isso, tipo, darem pausa em contrato, reduzirem salários, várias coisas que foram acontecendo e que logo no comecinho eu falei, vai vir, vai chegar aí. E aí não tem como a gente dissociar, né? Falar de futurologia sem falar do novo normal, né? Que todo mundo fala tanto. Tem projeções em relação a esse novo normal também no pós-pandemia, Clara? Tem muitas, né? Eu acho que é um termo que ali em março já todo mundo estava usando o novo normal, novo normal. E o que eu vejo como pesquisadora e que muitos outros futurologistas têm visto tá faltando a pergunta de o novo normal vai chegar para quem? Né? Quando a gente fala em novo normal, primeira coisa que vem é home office. O teletrabalho, mudou tudo, meu Deus. Mas muita gente nem está incluído nisso. Motoboys, profissionais de logística, limpeza, gente que nem teve quarentena, não viveu essa grande ruptura que nós em outros cenários vivemos. Então, falar sobre o novo normal tem que ter esse cuidado. O outro cuidado é assim, quais são os vieses que a gente vai usar para julgar esse novo normal? Essas tendências que estão se fortalecendo, elas vão levar para cenários positivos ou para cenários negativos? E eu acho que esse é o momento de eu falar sobre isso, que a gente não vai acordar em 10 anos em um futuro mais massa, milagrosamente, tipo, abrir o olho, um futuro mais diverso, um futuro mais verde, um futuro incrível. Se hoje nós não estivermos fazendo essas coisas, entende? Então, assim, os futuros são construídos 100% por pessoas. Nós vamos viver o futuro que nós construirmos no presente. Então, para falar sobre o novo normal, tem que falar sobre isso, que tem algumas tendências acontecendo, tem alguns sinais pipocando aqui e ali de melhoras, mas o que a gente vai fazer ativamente para que nós cheguemos em um futuro que de fato seja melhor? Clara, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero saber ainda sobre tecnologia, como é que você projeta essas questões de tecnologia para o futuro. Quero saber da tua experiência com a futurologia, mas eu posso chamar um intervalo e a gente já volta? Claro. Então você também não sai daí, que eu vou e volto em 2 minutos. É isso aí, Rodrigo, mas antes eu tenho um recadinho para você. Se você sonha com um pré-pago cheio de vantagens e muita internet, o TIM Pré-Top é para você. Na TIM agora é assim, toda vez que você recarregar, você ganha sempre mais 2 GB de bônus de internet e ainda tem o WhatsApp do seu plano para você aproveitar. É muita internet para navegar e mensagens ilimitadas para trocar com seus amigos. Você já sabe, né? Na TIM, suas recargas viram mais vantagens e você ainda pode concorrer a prêmios incríveis no aplicativo TIM Mais Vantagens. Curtiu? Então venha para o TIM Pré-Top. Tá esperando o quê? Ative o TIM Pré-Top no ponto de venda TIM mais próximo e recarregue para ganhar sempre mais 2 GB de bônus e muitas vantagens top. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com Clara Fagundes, futurologista. É uma honra, né? Ter uma futurologista aqui no programa. Clara, quero saber de você, em relação à tecnologia, como é que acontecem esses mapeamentos, essas projeções que vocês fazem em relação a esse assunto? Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque é a coisa que as pessoas mais se confundem em relação a estudos de futuros e tendências. É o seguinte, futurologista não estuda tecnologia. Por quê? A tecnologia muda muito rápido, então um estudo de 3 meses, de 6 meses, iria terminar com uma tecnologia já diferente. Não faria sentido. Como que a gente enxerga a tecnologia? Como uma ferramenta. É algo que responde demandas das pessoas, responde desejos das pessoas. Então, a gente estuda comportamento, cultura, gente, e a partir daí a tecnologia surge no máximo como
uma indicação, possibilidades. Como que essas demandas, esses desejos estão começando a ser respondidos com tecnologia hoje? Por exemplo, muita gente associa, assim, o futuro a Black Mirror, né? Aquela série sobre nossa, tecnologia e, meu Deus, quanto pessimismo. E jamais um futurologista faria uma série como essa, porque o viés, o olhar, é um olhar de pessimismo e de medo do que é novo. A tecnologia surge como um desconhecido na série, então ela é sempre algo muito negativo e que vai para os extremos. E, meu Deus do céu, que mundo horrível é esse com a tecnologia? E é um olhar medroso. Enquanto isso, nós que estudamos o futuro, nós entendemos o novo como possibilidades, como curiosidade, como algo que pode florescer, que pode trazer coisas positivas. Isso faz parte do nosso trabalho, trazer ações e possibilidades que tragam um futuro que é melhor, que é mais positivo. E a tecnologia pode ou não estar nessa resposta, mas geralmente a resposta está em pessoas. Sim. Ainda dentro desse assunto, eu assisti uma entrevista da CEO do LinkedIn, em que ela diz que em 2045 vai existir um computador com inteligência equivalente a todos os seres humanos. Você concorda com ela ou não concorda? E a gente deve se preocupar com essa robotização das funções, Clara? Olha, eu não concordo, eu não sou uma pessoa fatalista e eu vejo a robotização, eu vejo a inteligência artificial como algo que pode destacar o que é humano na gente. Então, a inteligência artificial, ela não cria, ela imita uma criação, ela imita coisas que humanos criaram. Então, pode ser, quem sabe, que forme possibilidades de a gente trabalhar com o que é menos repetitivo, com o que é menos quadradinho. Talvez a gente tenha que fazer cada vez mais trabalhos que exigem criatividade, que exigem inovação, que exigem a exceção. Porque nós, pessoas, somos boas de exceção. A inteligência artificial, ela segue uma linha, ela segue uma lógica. O que sai da exceção, ela não entende. Ela precisa de algum humano para ir lá e dizer, não, existe essa possibilidade também. Então, eu sou zero fatalista nesse sentido. Eu acho que uma porta que se fecha abre muitas outras. Depende de como a gente vai lidar com essas novas tecnologias. E tem uma coisa muito legal também, que um computador nunca vai sentir, né? Nunca vai ter afeto, né? Isso torna a gente bem diferenciado. E ainda sobre isso, você acha que qual vai ser a característica principal do profissional do futuro? Eu acho que a criatividade vai ser fundamental, porque é essa coisa que não pode ser criada, né? Que não pode ser imitada, e que a inteligência artificial hoje, ela responde lógicas e códigos que os humanos direcionam para ela. Então, criar nunca vai ser igual. Uma pessoa que faz um artesanato, por exemplo, ela nunca vai criar uma bolsinha igual a outra bolsinha. E isso também não acontece na inteligência artificial. Então, acho que a criatividade vai ser a primeira coisa. Outra coisa que é muito importante é a empatia, que máquinas, inteligência artificial podem imitar algo que pareça uma empatia, já que, por exemplo, lá no Japão já tem robôs em hotéis atendendo pessoas. Mas esses robôs, eles estão repetindo ações que humanos ensinaram. Eles não conseguem conversar, eles não conseguem resolver problemas, né? E isso é algo que vai se destacar, fazer que a gente se destaque em relação aos robôs, às máquinas, à inteligência artificial, aos computadores. E eu discordo, assim, muito que uma inteligência artificial vai chegar a ser muito mais inteligente do que os seres humanos, porque ela já é criada por seres humanos. Não faz sentido isso. E aí você respondeu empatia, quando eu te perguntei a característica que você acha mais importante para o futuro. Você acompanha muitas empresas, inclusive. Você acha que a gente já está num caminho? Quer dizer, já é uma característica que as empresas hoje estão valorizando? Eu acho que algumas, eu acho que na teoria, talvez, mas na prática não tanto. Quando a gente está falando em comunicação, essa empatia tá lá, né? Na propaganda do banco, na propaganda do refrigerante, na propaganda de moda, a empatia, a conexão com as pessoas. E aí você entra na cultura da empresa e não necessariamente isso acontece. Porém,
Quando a empresa já se preocupa em isso ser parte da imagem, é porque é uma mudança em movimento. Porque há tempos atrás, isso não era nem algo que era considerado um valor necessário, né? Então elas já estão entendendo que sim, é um valor, é um propósito e é bonito, e falta colocar isso na prática. E aí, para colocar isso em prática, os movimentos de diversidade são muito importantes também, né? Tem projeção em relação a isso também? Eu acredito que movimentos, causas, propósitos são fundamentais para estudar futuro, porque é aquilo que eu falei, não existe acordar num futuro melhor, né? Existe a gente construir esse futuro lentamente, durante anos e anos, para chegar lá. E para que isso aconteça, a gente tem que ouvir novas pessoas, porque são sempre as mesmas pessoas, historicamente, que estão mapeando os futuros, que estão criando os futuros, que estão dominando. Então, como que a gente vai chegar em um futuro diferente se a gente está fazendo a mesma coisa que fazia há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos? Alguma coisa tem que mudar. E as causas, a diversidade, os movimentos têm que estar incluídos nesse processo. E assim, o estudo de futuros, a ciência é política. Tudo é político. Não existe, uma neutralidade. E não vamos falar sobre isso. Eu acho que é minoritário. Não. As pessoas precisam falar. E para que elas possam falar, a gente tem que abrir espaço para essas vozes, para essas novas vozes. E isso inclui mudança. E mudança dói, né? Então, se dói. Mas é necessário. Dói. Agora, para a gente te conhecer um pouco melhor, resumidamente, como é que você conheceu a futurologia e como é que você se vê daqui a 10 anos? Porque projetar os outros eu acho que é fácil, quero ver projetar você mesma. Ai, meu Deus. Eu conhecia futurologia, na verdade eu conhecia pesquisa antes. Na USP a gente tem uma matéria de pesquisa, e aí há muitos anos, uns 8 anos, eu tive essa matéria e eu me apaixonei com a ideia de viver estudando. Eu sou uma estudante, e o pesquisador é isso, né? Alguém que estuda todos os dias, é maravilhoso pra mim. Então, quando eu descobri isso, eu fiz, bom, essa é a área, isso aqui é o meu caminho. Daí, a partir daí, eu fui descobrindo, eu fui na área de pesquisa dentro de turismo, dentro de luxo, dentro de moda, dentro de consumo, e eu fui me descobrindo, e há uns 6 anos, mais ou menos, eu descobri o termo cool hunting, que é, descobrir coisas legais, coisas novas, só que é um termo geralmente muito utilizado para moda. Então é mais restrito, é moda, beleza e tal. Só que eu gostei da ideia. E aí eu fui aplicando o cool hunting e fui crescendo isso. Fui pegando cada vez mais projetos de pesquisa especificamente. E aí no final eu botava sugestões, possibilidades. Vamos falar sobre isso, sobre estratégias. E aí fui crescendo até que virou minha profissão. Já tem uns 4 anos, 5 anos realmente futurologista. A pesquisadora vem de mais tempo. E aí, como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo estudando, eu me vejo com um livro publicado, que eu estou escrevendo agora. Eu me vejo... Eu acho que compartilhando esses futuros cada vez mais, assim, hoje eu crio conteúdo sobre isso, conteúdo mastigadinho, conteúdo didático, gostosinho, levinho, já que os conteúdos de futuros quase todos são em inglês, então é algo um pouco inacessível e é algo que não fala muito sobre o Brasil. O Brasil é meio esquecido quando fala em futuro, o futuro tá nos Estados Unidos, o futuro tá na Finlândia, o futuro tá na Suécia, e a gente não existe, entendeu? Então, eu acho que é muito importante ter futurologistas, ter pesquisadores que sejam do Brasil, que sejam da América Latina e estejam insistindo em colocar os nossos países maravilhosos no mapa dos futuros, sabe? Então, eu acho que eu vou estar criando mais conteúdo, fazendo mais estudos abertos ao mercado, porque é muito massa fazer projeto com marca, mas eu acho que as mudanças são coletivas. Então, se as mudanças são coletivas, as pessoas precisam saber do que está acontecendo. E é por isso que eu gosto de projetos que são abertos ao mercado. Recentemente, eu lancei o de futuros dos serviços, junto com o IED, o Instituto Europeu de Design, e é isso, assim, tá aberto para todo mundo ler, bem facilzinho, bem gostosinho. Então, legal. Isso é algo que eu me vejo fazendo mais no futuro também. Por falar no conteúdo que você compartilha, não deixem de acessar o Instagram da Clara. Clara, um beijo para você, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Ponto de Encontro.
Um beijo, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Espero que vocês gostem, gente. Adoramos. Você gostou? Eu adorei. Semana que vem tem mais, eu te espero aqui. Um beijo muito carinhoso e até lá! TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.